Eu trabalhei no Tribunal de Justiça Esportiva, acho que 10 anos, né? Como é ser ator da Globo, cara? Caraca, deve ser massa demais, Haroldo. Tá lá no Projac. Mas achei invocado. Pra mim, porque, caramba, esse negócio, uns 20 Iguatemi juntos, é grande que só. É tipo assim, sabe o Conjunto do Ceará? O Conjunto do Ceará é tão grande que você pode ir pela Bezerra ou pode ir pela Zé Baixo, não é verdade? Não é esquisito? Total. Não é esquisito? Total. Pois o Projac é desse jeito. O pessoal também, não, Haroldo, porque a Globo era esculhambação, era o quarto do pô, era gente nua transando. Eu cheguei na hora errada também, porque quando eu cheguei, não tinha gente nua, não tinha orgia, não tinha escubalação, não tinha nada. O papai jogava bem, o papai foi campeão cearense em 1956 pelo Gentilândia. Aí, bicho, a Maria Luísa, ela consegue demonstrar pra mim que eu sou repleto de felicidades na minha vida. E eu acho que é um esforço da Globo de tentar melhorar. Você percebe isso? Claro, macho. Antigamente era uma epidemia, velho. Era muito rádio no estádio. O pessoal botava sandália, tudo que tivesse na mão, o camarada jogava. E pioca, entendeu? Ou qualquer das cachaças para não ficar com ciúme, entendeu? Mas o politicamente correto é só uma tentativa mínima de corrigir o nosso português e os nossos modos. É o que o pessoal mais conservador gosta de falar, etiqueta. Eu estudei 3 frases na minha vida. Haroldo, te senta. Haroldo, a Globo tá te perdendo. Haroldo, solta a bola. E aí, turma, tudo bem com vocês? Olha só, eu vou até começar diferente, porque para mim hoje é uma honra. Eu já entrevistei muitas pessoas aqui, vocês sabem, né? Gigantes aqui da nossa mídia do esporte cearense, mas, pô, hoje eu tô com um global, meus amigos. Eu vim de terno, vim de terno. Geralmente eu não venho, viu? Mas hoje eu vim escolher essa roupa justamente por causa dele. Mas eu conhecia ele nessa parte de futebol, de direito esportivo. Quando eu vi o homem conquistando o mundo, cinema, Netflix, mas na Netflix, conversa com o Bial, Globo, caramba, eu disse, meu Deus. Aí perguntei se ele podia dar uma entrevista para mim, eu fiquei todo, vamos dizer assim, encabulado. Eu vou perguntar, né? Homem, pode ser, claro. Então... Haroldo Guimarães, que honra. Obrigado. Quanto tempo depois que tu pediu para eu dar entrevista para tu, eu respondi? 10 segundos no máximo. Pronto. Só foi olhar a agenda. Opa, deixa eu ver aqui a agenda. Tem espaço, vamos. Pronto, é isso mesmo. Eu perguntei assim porque uma pessoa que me atendeu na advocacia de maneira muito respeitosa, muito educada, fez a mesma pergunta. Sabe, Haroldo, depois que tu falou comigo, quanto tempo depois você é meu despacho? Eu fiquei encabulado, eu digo, pô, foi ligeiro mesmo. Então, nem sempre a gente pode ser expedito assim com as pessoas que nos procuram, né? Mas com você eu tive a felicidade de poder atender rapidamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rapaz, isso é demais. Para quem não sabe, além de ator... Rapaz, esse homem é tanta coisa, deve ser milionário, né? Porque claro, mas é com certeza. Ator da Globo, professor, advogado dos bons, rapaz, tudo, né? Humorista, Netflix, Globo, Ave Maria, enfim. Pô, e olha que moral, né? O cara conversou lá com o Pedro Bial e depois está aqui, rapaz, é muita moral. Não, mas deixa de putaria. Mas eu sou milionário mesmo, cara. Ainda não de dinheiro. E tá bem longe ainda, infelizmente, sabe? Mas ouvindo as suas palavras, a maneira que você se dirige a mim, que é bem autêntica, né? Você não tá fingindo porque... Qual é a vantagem de você fingir que gosta de mim? Nenhum, tem que ser muito idiota para fingir que gosta de mim. Aí eu vejo que alguma riqueza, bastante riqueza eu tenho. Eu sou muito sortudo, entendeu? Eu sou dichoso, como dizem os espanhóis, entendeu? Os espanhóis e os latino-americanos em língua hispânica. Eu sou contente, eu estou cheio, estou repleto de coisas boas, entendeu? Pode ter certeza. Demais, eu sei disso. Haroldo, para quem não sabe, o Haroldo está na história do futebol cearense, meus amigos. Eu acho que há 3 pontos que o Tribunal de Justiça mudou a história do futebol cearense. Foi quando deu os 4 títulos, lá para o Icasa, Tiradentes, Fortaleza e Ceará em 92. Quando teve todo o evento do Penta do Ceará, que enfim foi realmente homologado pelo Penta do Ceará, de 14, 15, 16, 17 e 18. E o famoso embate que teve no TJD de se ia rebaixar ou não Fortaleza. E o Haroldo estava em 2, hein? No Penta do Ceará e para evitar o rebaixamento do Fortaleza. Mas nós vamos falar de muitas coisas, mas... É muito ruim você encontrar com um jornalista informado, macho, porque você fica vendo assim. Não vem com isso, não. Um cara como você, eu tinha que saber de algumas coisinhas. Mas, antes de mais nada, me diga, por favor, me tire essa dúvida de uma pessoa que não é do seu meio artístico. Como é ser ator da Globo, cara? Caraca, deve ser massa demais, Haroldo. Tá lá no Projac.
O crachazinho, aquele negocinho, cordãozinho aqui, Globo. Rapaz, tu é doido. Acaba que tava ali no Farias Brito 93, 94, homem. É interessante. Mesmo, eu vou começar de trás para frente. Mesmo para quem é mais jovem, a Globo é uma grande referência. Demais. Apesar de hoje a TV ser uma mídia que está brigando inclusive com a sua, né? Sim. Tem gente para estar assistindo você, tem gente que não está assistindo TV. Então as pessoas estão assistindo séries, as pessoas estão assistindo YouTube, estão vendo os vídeos no Instagram. Enfim, apesar da TV não ser mais onipresente, essas pessoas que consomem tudo menos TV, elas sabem que a TV Globo é uma coisa muito forte. E elas, caramba, esse cara teve uma novela da Globo, eu não assisto não, mas deve ser muita coisa. Agora, para quem é velho como a gente, para quem tem cabelo branco ou para nem tem cabelo, como é o meu caso, é mais invocado ainda, né? Tu é doido, mano. Eu só cheguei na hora errada do seguinte, porque agora os salários são menores. Infelizmente. Né? E os salários são menores porque as pessoas veem menos TV. É natural. Eu não estou reclamando do salário que eu tive, porque ele foi suficiente para pagar as contas e bancar minha advocacia durante o tempo que eu estava lá. Mas antigamente, aí eu estou me dirigindo aos Enzos, né? Que é um patrimônio do futebol. São as pessoas que mais consomem futebol. Entendeu? E a gente fala brincando, Enzo, e eles levam na brincadeira, porque é uma geração que já é da brincadeira mesmo, né? Já é de tirar onda. Mas eu queria dizer para os Enzos que antigamente só se via TV. Então, assim, os meus ídolos eram apenas do esporte. Mas nos nossos anos 80, você só era fã da Hortência, do Oscar, Senna, do Zico, do Senna, você não tinha outros ídolos, os ídolos eram só esses. Depois é que, sei lá, surgiu um Tom Cavalcante, assim, tinha o Chicanismo, o Jô Soares, mas tudo era em função da TV. O melhor programa que eu gostava era Vídeo Show. A gente gabaritava as novelas, passava o dia assistindo novela, entendeu? Quando eu entrava de férias, eu passava o dia jogando com meu irmão, vários jogos de tabuleiro e tudo, e vendo novela. Então, Vale Tudo eu sei decorado. Vale Tudo acho que é de 89, sei lá, 90 e pouco, eu não sei. Mas Vale Tudo eu sei decorado o que aconteceu. Roque Santeiro, que é de 83 ou 84, 85, sei lá. Eu era bebê, eu era uma criança, mas eu me lembro demais. Todos os detalhes, porque era muito marcante. Um final de novela. Quem matou Odete Roitman parava o Brasil para ver. Então, para nós, eu entendo a gravidade da sua pergunta, porque eu sei que você tem mais de 40. Com certeza. Mas achei invocado. Pra mim, porque caramba, esse negócio, uns 20 Iguatemi juntos, é grande que só. Tudo funcionando. 20 Iguatemi. Mas muito mais, é só tu olhar no Google Maps, macho. Google Earth, tu olha lá, é muito grande. É um negócio assim gigantesco, entendeu? É tipo assim, sabe o Conjunto Ceará? O Conjunto Ceará é tão grande que você pode ir pela Bezerra ou pode ir pela Zé Baixo, não é verdade? Não é esquisito? Total. Não é esquisito? Total. Pois o Projac é desse jeito. O projeto Jacarepaguá, atualmente Estúdios Globo, você pode ir pela Estrada dos Bandeirantes num ponto e no outro ponto distante. Caramba. Entendeu? Num ponto da Estrada dos Bandeirantes, no outro ponto distante, você pode entrar para chegar na Estrada da Curicica, onde fica a Globo, mas é grande demais. E é um império, né? Que tem uma razão histórico-cultural para ter sido um império, né? Tem gente que tem nostalgia. Nostalgia é bonito, mas uma saudade, um luto, porque não é mais o que era antes, mas a circunstância histórica é assim, não tem uma força humana, nenhuma força humana é capaz de, pela sua própria vontade, fazer com que uma mídia seja onipresente. Ele não consegue. É a história que faz isso. Então a história transformou a TV nisso. E ninguém nem esperava, não esperava tanto que, quando o Chico Anísio sai do rádio e vai para a TV, teve gente que ainda disse para o Chico Anísio, rapaz, não faça isso não, que a TV é sem futuro. Fique na rádio mesmo, entendeu? Os programas de TV, eles eram improvisados. Ninguém imaginava que a TV ia ser onipresente. Aí depois, quando a TV chegou forte, o pessoal decretou o fim da rádio. E também não foi assim. Isso. Entendeu? Então a TV provavelmente não vai se acabar. Não é a mesma coisa que era antes. Vai ser mais uma mídia. Vai se retroalimentar na internet. A internet também do mesmo jeito. E vai dar certo. Aí diminuiu o salário, não tem um luto, o pessoal também, não, porque a Globo era esculhambação, era o quarto do pó, era gente nua transando, eu cheguei na hora errada também, porque quando eu cheguei, não tinha gente nua, não tinha orgia, não tinha escubalação, não tinha nada. É muito sério, tem um compliance lá, muito severo. Por exemplo, a gente no Ceará gosta muito de mangar dos outros. Isso. Você principalmente. A gente gosta... quem é cearense gosta muito, no geral, de fazer homofobia recreativa. Fala, viado! Isso. Ei, baitola! Isso. Macho, isso não cabe na Rede Globo. É mesmo, não dá para fazer essas brincadeiras. Nenhuma vez. Nenhuma vez. Ei,
Pacosa. Macho, nenhuma vez você vai fazer isso lá. Caramba. Nenhuma vez. Você não fará. Porque eu vou até confessar um negócio que eu fiz. E só um cearense vai entender isso. Eu estava comprando café na Copenhague, falando assim, ei, mulher, me dá um café, não sei o quê, desse jeito. Porque eu acho isso divertido. Ou achava isso divertido, né? Estou em construção, tá tudo certo. Aí o Duda Rios, que é do Pernambuco, chega para mim e vai começar, por que tu tá falando assim? Eu digo, sei lá, mulher, acho engraçado. Ele, pois não faz não. Pois não faz não, porque alguém pode escutar essa maneira para te ofender e eu não tiro a razão. E você vai receber uma denúncia no Compliance. E o Compliance aqui é aberto 24 horas, se não tiver presencialmente, basta um zap e tu se prejudica, macho. Eu digo, mesmo, Cara, obrigado pela dica. E eu entendo. E eu acho que eu não tenho problemas com isso, cara. A gente está calibrando, a gente está no momento de ver o que pode e o que não pode. O meu show de humor que eu fiz em 2021, ou melhor, antes, né? Essa pandemia de 2019, os que eu fazia no teatro, eu tenho vergonha de ler os textos, cara. Entendeu? Porque eu acho que não cabe. Cara, tinha piadas que elas foram perdendo a graça assim de um mês para o outro. E eu acho ótimo. Eu vou te contar uma piada agora que o pessoal ria muito. Eu não rio mesmo. Não vou falar para fazer graça, porque não vai ter graça. Mas na época que eu dizia fazer graça, que era o seguinte, não, cara, que eu peguei uma pessoa na rua para transar. Muito mais feio do que essa que tu pegou, cara. E eu peguei pagando e sabendo que era homem. Quando eu falava isso em 2017, o pessoal, kkkk, sabendo que era homem, kkk. Aí depois uma pessoa me falou, Haroldo, eu te sigo e eu sou travesti. E eu fiquei muito desconcertado com o que tu falou, que eu me senti menor e tal. Eu acho que tu pode continuar fazendo as piadas, mas me deixou triste. Caramba. Cara, eu não vou fazer, pois eu não vou fazer mais. Eu não vou fazer mais. Porque a mesma consideração que eu tenho por ti, eu tenho por qualquer outra pessoa, entendeu? Então, e aí eu peço desculpa, tirei e não faz falta. Eu tenho muita piada, não falta piada. Eu posso fazer piada sobre caneca, sobre copo, sobre celular, sobre óculos, sobre você, sobre mim, e tá tudo certo. Eu prefiro fazer sobre coisas, sobre animais e sobre mim mesmo do que fazer piada com um terceiro, sobretudo individualizando a pessoa, dando nome e sobrenome, entendeu? Dando endereço dela. E assim, isso não é um grande esforço, cara. Eu sei que nem todo mundo pensa como a gente está me ouvindo agora. Mas não é um grande esforço você evitar dizer determinadas besteiras. Você não diz besteira na frente você não faz uma piada homofóbica na frente de um amigo gay, você não faz isso, não te dói, você não vai morrer, não vai cair seu olho por conta disso. Evita, você faz uma piada sobre tudo. Nós somos infinitamente criativos, sabe? Não falta piada não, sabe? Então, na Globo não cabe, e eu acho que é um esforço da Globo de tentar melhorar. Você percebe isso? Claro, macho, claro. Porque o politicamente correto, ele pode até ter excesso, eu não me lembro dos excessos, mas ele pode até ter excesso, admito por argumentação, mas o politicamente correto é só uma tentativa mínima de corrigir o nosso português e os nossos modos. É o que o pessoal mais conservador gosta de falar, etiqueta. Você não tem modos. Pois modos é politicamente correto, são os modos da sociedade, entendeu? Acho que não tem problema nenhum. E Haroldo, mas é provável daqui a 2 anos, 3 anos, você assistindo a essa entrevista com o Mário, você condene ações daquela entrevista, a maneira de ser daquela entrevista, o que você falou naquela entrevista. Pode ser, mas a gente está em constante mutação. A gente é centro cultural, cara. A diferença entre os animais é que nós somos seres culturais, nós aprendemos, nós melhoramos, entendeu? A gente nasce nu e chorando e vai aprendendo, então tá tudo certo, mas não cabe não. E você falou desse tema que eu acho muito interessante. O futebol tem isso, né? Cara, o futebol, pra gente mudar essa cultura, tá difícil, mas qualquer coisa. Eu fui para um jogo do Ceará recentemente com o meu irmão, que tá no Ceará. E aí o meu irmão, às vezes ele anda com dificuldade, né? Ele é um cara muito inteligente, uma memória fora do comum. E quando ele vai ao jogo, tem dias que ele requer a minha presença e tal. E aí nesse jogo que fui, eu vi que alguns cânticos da Ceará são homofóbicos, isso. Mas no lugar onde eu estava tinha algumas pessoas gays, que só não cantavam o cântico homofóbico nessa parte. Você está me entendendo? Nessa parte homofóbica. Então cantava tudo, não sei o que, e não falava. E em outra oportunidade eu fui com o Tibério, para o jogo do Fortaleza, 2 oportunidades, né? O Tibério é um grande amigo e irmão que eu tenho, ao lado do Edmilson, né? Ao lado do Felipe Splinter. Tenho poucos amigos, assim, conta em 2 mãos, talvez. Da mesma maneira, você via 2 meninas lá, um casal de meninas cantando com a camisa lá do Fortaleza, não sei o que, na hora da besteira,
Elas não falavam, entendeu? Acho que a gente está calibrando. E vai ter um momento que o pessoal vai dizer, rapaz, nem é tão ofensivo assim dizer que fulano não é gay. Entendeu? Eu acho que é o que vai acontecer e até torço para que isso aconteça. Entendeu? E tu acha que precisa de multa? Tu acha que... Total. A multa é incrível. Né? É essencial. Assim, ao contrário do que se pensa, hoje estão vendendo a ideia de liberdade como se a liberdade ela fosse capaz de derrogar todo o direito. Não. O direito, eu pensava que tu tinha feito direito, aí descobri agora que tu fez jornalismo, né? Porque tu tem amigos comuns. O direito, ele nasce numa ideia de abstenção de fato. Entendeu? Segundo Miguel Reale, que até é integralista, para você ver como todo mundo pode dar uma contribuição para o mundo, mesmo sendo integralista, né? O integralismo é o correspondente brasileiro do nazismo. O Miguel Reale, ele ensina que o direito é fato, valor e norma. É um fato, sei lá, matar alguém, valor, rapaz, matar alguém é errado. Norma, não mate alguém, que se matar alguém em 121 você vai ser preso. Né? Todo direito, ele envolve uma abstenção. Então, se fosse verdadeira a ideia de que, a priori, você é livre para fazer tudo, não existia direito, entendeu? Então é mentira. Porque o direito de liberdade... Mentira, isso aí você aprende no primeiro semestre. Introdução ao estudo de direito, assim, não é mentira. A liberdade de expressão, não. Aí tem a liberdade de expressão, ela é infinita. Então não existe crime de calúnia, de difamação, não existe injúria. A liberdade é total, liberdade de ofender, liberdade de mentir, de enganar, estelionato, não sei o quê. Não, a liberdade das pessoas. Não existe a liberdade das pessoas infinita. Nenhum direito é infinito. Primeiro que o direito, a liberdade das pessoas é comutada pela tua liberdade. E a gente não pode, nós não podemos ser livres o máximo possível, um na frente do outro, porque eu vou acabar te batendo em tu, entendeu? Eu não posso simplesmente me deslocar de um ponto ao outro sem considerar que você está na minha frente, perfeito, porque eu vou bater em você. Mas é uma questão física, uma questão óbvia, uma questão de lógica. Eu não lembro nem o que perguntou. Sobre a multa. Não, a multa. Você não quer levar a multa, se abstenha de fazer isso. Olha, eu sou da época, eu trabalhei no Tribunal de Justiça Esportiva, acho que 10 anos, né? E a gente começou a punir radinho em estádio. Isso. Radinho em estádio não, desculpa. O pessoal jogando radinho dentro de campo. Isso, não era quem ouvia. Meu irmão, quem perdia ponto era o clube. Isso. O cabo que é torcedor, ele deixou de jogar radinho em campo. Total. Mas era muito comum. Você, amigo Enzo, querido, que graças a Deus existe e está dando audiência para nós e tal, e alimenta as minhas redes, e me dá público, e vai no meu show, etc. Antigamente era uma epidemia, velho. Era muito rádio no estádio. O pessoal botava sandália, tudo que tivesse na mão o camarada jogava. E pioca, entendeu? Ou qualquer das cachaças para não ficar com ciúme, entendeu? O que tivesse na mão, a galera jogava. E aí surgiu a lei, ó, vai ter multa pro clube. Mas o que o clube tem a ver? Não tem nada a ver com isso, não. Mas vai atingir a dor do torcedor. O torcedor já é perturbado a ponto de jogar uma coisa dele, ele vai ficar perturbado que o time dele vai perder ponto. Aí o camarada já estava assim, ei, faz isso não, vai perder ponto. E aí eu acredito, entendeu? A lei é um instrumento pedagógico. A lei, ela não tem a função de punir pela punição. A lei, ela tem uma função de punir para educar a sociedade também. E para acomodar também os desejos da sociedade, sabe? Para poder nós conseguirmos viver em sociedade, porque a gente é diferente. A gente faz besteira de vez em quando. Ontem eu estava conversando um dia desse, sobre TDAH, sobre as coisas da nossa cabeça. Todo mundo é um pouco perturbado, né? Sim. E assim... E aí ontem eu conversava coisa interessantíssima, cara, que eu não sabia que existia uma amígdala dentro da cabeça da gente. Existe a amígdala aqui, existe a amígdala. Né? A amígdala, mas ela tem outra função, apesar de ter o mesmo nome. Compartilha o mesmo nome, mas tem outra função. E eu tinha lido o livro lá do Daniel Goleman, lá, que é o Rápido e Devagar, que ele ganhou o Nobel e tal. O Goleman até morreu, acho que ano passado, recente. A gente pensa rápido e devagar, né? A gente pensa, para a maioria das decisões que a gente toma da vida, a gente pensa muito rápido. Porque a gente precisa... fazer com que o nosso córtex pré-frontal esteja livre para pensar em coisas realmente importantes, entendeu? Então a gente toma decisões muito rápidas. Tem uma caneca aqui com a água, parece clara, eu vou beber, entendeu? Esse café, não sei o que, eu vou soprar antes. E você vai tomando decisões, 10 mil decisões por dia, e algumas decisões você para pensar, né? Então por isso que você pensa rápido e devagar. Aí tem coisas vantajosas e desvantajosas. A desvantagem é que a gente pensa muito através de preconceitos. Então se você for, seu filho está preso, tem 2 advogados à disposição, um preto e um branco, talvez você escolha o branco, em razão da pressão cultural, de viés cognitivo, de ter visto sempre advogados bem-sucedidos brancos. Então você está me assistindo aqui, pô, mas esse cara é advogado? Não parece advogado. E se eu fosse louro dos olhos azuis com exatamente a mesma roupa? Talvez você pensasse que eu fosse advogado. Mas eu sou mestre em direito, mas eu tenho especializações, entendeu? Eu sou professor universitário faz só 20 anos. Posso não parecer para você, dentro do seu viés cognitivo,
um professor universitário, mas eu sou demais, entendeu? Independentemente de qualquer coisa. Mas o que eu estava querendo lembrar é que o ataque da amígdala é o seguinte: tem hora que você está com muita raiva, e acontece para qualquer cidadão, aconteceu com a tua mãe quando a chinela voava, e etc. Quando você tem esse ataque da raiva, cara, quando dá o ataque da amígdala, a amígdala desliga o córtex pré-frontal e ela toma conta de tudo. E ela só tem duas funções: ou luta ou fuga. Quando você está muito nervoso, só acontece uma das duas coisas: ou luta ou fuga. É muito doido, né? Meu irmão, então, mas como, e o que tem a ver? O que tem a ver que o direito, ele é como é, e ele restringe a atuação humana, porque nem sempre a gente é fofo. Basta ir para o estádio. É por isso que eu adoro futebol. Porque o futebol, ele vai na emoção mais instintiva do mundo. O cara, cidadão, gente fina, com a filha lésbica, o cara canta o cântico homofóbico. O cara com filho, o cara preto, o cara nego fila da puta, porque ele desligou tudo. Total. Ele vai pra luta ou pra fuga, entendeu? E aí sai do meio. Você nunca enfrenta ninguém com raiva, né? O baixinho, principalmente o baixinho. É porque principalmente o baixinho? Porque o baixinho, ele sabe que ele tem a desvantagem anatômica, né? Eu sou menor, eu estou com medo. Você brigar com uma pessoa com medo, ele vai fugir, ele vai dar direto nos seus ovos. Entendeu? É verdade. É muita conversa, né? Mas o futebol é tudo, né? Não. Menos o futebol é só um detalhe para futebol, né? Tu vai levar a Malu pro estádio? Eu levei nesse dia. Já cara. levou? Eu levei nesse dia que o Elialdo foi. Aí eu tenho um grande amigo que é o Rodolfo, que é dono do alicate. Tem uns alicates ali na Panancheta. Que isso? Pois é, o Rodolfo é um dos diretores, né? Que massa. E aí o Rodolfo: Haroldo, você aceita ir pro camarote do Ceará? Macho, eu não quero ser associado a nenhum time. Não, você... Normal, ninguém tira foto, nem nada. Aí foi eu, a Malu, aí foi a galera todinha. Achei lindo, achei bem legal. E a Malu achou muito bonito o pré-jogo. Não sei o que, entrada em campo, não sei o que. Quando começou o jogo, ela... E agora? Ela achou chatíssimo, 4 anos de idade. Ela disse: sim. É só esses ocorrendo. É só isso mesmo. Pai, eu tô achando chato, quero ir pra casa. Mas agora você vai ter que esperar, meu amor. É assim que funciona. Que massa. Bom, bacana. Eu levei minha filha pro estádio lá em São Paulo. Ficaram, eu disse: rapaz, tomara que não tenha palavrão, aquelas coisas todas. Rapaz, foi o jogo todinho. Aí o Neymar tava no jogo lá, era Corinthians e Santos. Macho, Haroldo, todo tipo que você mata. A Bruna Marquezine sobrou. Tu torce Corinthians ou Santos? Corinthians, né? Corinthians. Sou do interior, eu te explico sempre isso. No interior, a gente... Qual o interior? Crateús. Certo. Aí lá... Então, tu conhece o Rilme Parente Gomes? Rilme, sim. Conhece, né? Com... Ele foi meu primeiro sócio na advocacia. Caramba! Foi, agora ele tá morando lá, né? E bem... Tá bem, né? Isso. Ele é... Mas é muito simples, né? Sim. A gente usando nosso viés cognitivo para julgá-lo. Se ele tem marcas de poder e de riqueza na roupa, ou você acha que não, né? Se você usar somente isso. Mas ele é bem nascido e vive com conforto. Mas ele faz questão de se despojar de qualquer marca exterior que denuncie isso. Sempre foi desse jeito. Cara, eu não sabia que ele tinha sido... Foi. E é um cara muito correto, viu? Decente demais. Decente. Muito correto. Sim, aí sou de lá, é difícil. Lá na época, Crateús só passava jogo de Flamengo, Vasco, Corinthians, essas coisas. Então acabei criando essa mentalidade lá. Mas falando, não vamos falar de mim não, quero falar sobre você. Fale um pouquinho sobre o negócio do Penta, por favor, sobre a conquista do Penta. Não posso falar... Vixe, Maria. Não, eu posso falar, eu só não posso falar detalhes. Eu prefiro não falar detalhes porque... Tá nos autos. Gostei, tá lá, meu amigo. Não, o que é que foi a ação do Pentacampeonato? Uma ação declaratória. Eu vou falar do que eu lembro, que eu acho que convém falar. Que foi oposta pelo Ceará Sporting Clube. Uma ação declaratória pura, entendeu? Quando a ação declaratória pura, ou seja, para dizer se uma coisa aconteceu ou não, é só esse o fato, sem pretensão constitutiva, essa ação não prescreve nunca, né? Isso a gente que é professor de processo civil explica. E por isso que tanto tempo depois do fato, base do direito ter acontecido, eles podiam entrar com ação, entendeu? Segundo o Ayrton de Farias, o motivo pelo qual o Ceará entrou, Ayrton de Farias é um historiador, sim, talvez melhor. 3 livros dele. Ele disse que talvez tenha sido o seguinte, não, acho que foi o Alberto Damasceno que falou isso, que também era historiador. Talvez um equilíbrio do futebol cearense tenha sido mexido, né? Quando a torcida do Fortaleza passou a ser maior ou pelo menos igual a do Ceará. Porque assim, era muito simples. O Fortaleza tinha mais títulos e o Ceará tinha a maior torcida, né? E isso assim,
Eu tenho parentes que torcem Fortaleza e tudo, e todos dizem, não, assim, a Haroldo era incomparável. Isso aí nunca... Quando começou o time da garotada, a torcida do Fortaleza começou a crescer, e quando primeira divisão, Clodoaldo, isso aí a gente passou. Na percepção de muitos torcedores, a torcida do Fortaleza é maior, e de muita gente, de algumas pesquisas, etc. Quando isso foi quebrado, o Ceará foi reivindicar o reconhecimento pela Federação Cearense de um pentacampeonato que não foi questionado em sua existência, entendeu? Inclusive, o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva que me antecedeu, que torcia Fortaleza, o Helder, ele dizia, não há nenhuma dúvida do pentacampeonato. Só precisa saber se as instituições que sucederam à Liga Metropolitana Cearense de Futebol, elas têm a mesma natureza, né? Se a Liga pode ter sido sucedida por outras instituições até desaguar na Federação Cearense de Futebol, entendeu? Então, o que chegou para mim, eu tinha que estudar, o que eu tive que estudar para fazer o meu voto era sucessão. Sucessão de associações. Se havia ou não sucessão de associações. Ela tem o mesmo escopo, a mesma finalidade? Não, porque é uma metropolitana. Bom, lá no Rio de Janeiro também é uma liga metropolitana. Total. Entendeu? Dos primeiros títulos. Assim, então, assim, juntaram foto, matéria de jornal, juntaram a revista do próprio Fortaleza, dizendo o título, entendeu? Assim, tem um vasto arsenal documental que me inclinou a votar de determinada maneira. E como foi que eu votei? Eu votei pelo reconhecimento do pentacampeonato do Ceará, e foi acompanhado pela maioria dos membros do tribunal. Naquela altura, chegou para mim 3-0 ou 4-0. E depois que eu votei e expliquei o meu voto, porque as pessoas mudaram o seu voto e me acompanharam, entendeu? Da mesma maneira, você me perguntou, quando eu livrei o Fortaleza do rebaixamento, entendeu? Isso. Também chegou ruim para mim, entendeu? Para o Fortaleza descer. E aí eu me lembro, 5 horas da manhã eu dei uma acordada, tive um tirocínio, eu me lembrei. Que tirocínio? Tirocínio é um insight. Insight é uma palavra em inglês que é mais conhecida do que em português. E essa palavra em português é bonita, né? Tirocínio, né? Bacana. Pois eu tive esse insight e me lembrei lá. Porque o que foi que aconteceu no caso do Fortaleza? Macho, eu acho que eu saí desse tribunal em 2008, eu não sei. O que é que diz hoje a lei? A lei diz que quem ingressa na justiça comum sem transitar na justiça esportiva deve ser punido. E qual é a punição? A eliminação da competição. Compreendido? Exatamente. Está lá na lei. Só que o Fortaleza, quando ingressou na justiça comum, no caso do Davi Madrigal, eu acho, o campeonato será de 2002, não sei o quê, alguma coisa dessa, ou do Fernando Confusão, eu realmente não me lembro. Quando ingressou na justiça comum, nesse momento, não havia essa dicção legal. Não havia, naquele momento, a punição para um clube que entrava na justiça comum sem ter procurado a justiça esportiva. Salvo engano, antes da Constituição de 88, sei lá, eu não sei quando foi esse momento da mudança de regime jurídico, entendeu? Aí eu digo, não, o Fortaleza, quando realizou seu ato, ele estava albergado pela perfeição do ato jurídico, entendeu? Mas o ato era perfeito, entendeu? E ela adquiriu o direito, incorporou seu patrimônio jurídico de Fortaleza, o direito de fazê-lo, não pode mudar, entendeu? Só que o que acontecia é que a maioria dos juristas não encontravam uma palavra para dizer isso. Mas, bicho, isso é mais elementar do que tudo. E aí eu fiz o meu voto e... Não que isso seja um padrão, sabe? Você dá um voto incrível, uau, a pessoa, nossa, como ele é maravilhoso, vamos votar com ele. Não, mas eu me lembro muito bem que chegou ruim a votação, quando eu dei a votação, as pessoas, não, faz sentido. Que estava empate, sabia? Era. Eu acho que estava empate. Aí o filme leva. Não, eu acho que estava, sei lá, 1-1, 2-2, aí tu votou, aí todo mundo parece que foi assim, rapaz, é isso aí mesmo. Aí desandou, eu acho que foi 4-2, se não me engano. Foi pois assim, não, coisa aí assim. teve gente que voltou atrás no voto, eu acho. Enfim, teve essa parada. O que foi útil para mim estar no Tribunal de Justiça Esportiva? Quando você raciocina juridicamente, você desenvolve muita lógica argumentativa e a lógica pura e simples. A lógica pura, né? A lógica aristotélica e a lógica argumentativa, e isso te ajuda a fazer petições, ajuda na advocacia. Ajudou muito também na advocacia o seguinte, eu sempre fui advogado, né? Vinha a coisa para mim para eu julgar, eu já estava com o voto pronto, e o advogado pedia para falar comigo, despachar comigo, né? Aí eu ouvi o cara, meu irmão, mudava a minha opinião. Sério? E mudava, porque, bicho, o advogado, ele tem uma capacidade de te convencer e, na verdade, de desvelar coisas, revelar coisas que você não viu. Então, bacana. O que é que eu passo nos cursos que eu ministrava na Escola Superior de Advocacia, em pós-graduação, etc. Eu dizia, meu irmão, se você puder, fale com o desembargador antes dele votar. Porque, às vezes, não dá tempo na sustentação oral, porque ele já está com o voto pronto, ele tem que ter uma grandeza grande.
grandeza muito grande, né? Ele tem que ter muita grandeza para poder voltar atrás. E uma sustentação oral é importante, você tem que fazer as duas coisas. Então, por exemplo, você é advogado trabalhista, perdeu na primeira instância, quando você for à segunda, fizer o recurso ordinário, vá conversar com os desembargadores, os 3 ou 4, e vá no dia fazer a sustentação oral, sabe? Respeitosamente, sem bater. Sem bater, mas isso é tão óbvio, né? Porque tem advogado agora que chega no STF batendo no cara que vai julgar. Não adianta. A não ser que você queira fazer corte para a internet. Aí, beleza. Entendeu? Mas você consegue influir, porque a gente é feito de carne, cara. Entendeu? Você pode falar alguma coisa e pode mudar o nosso pensamento, entendeu? Então, assim, eu estava de caso pensado, e eu confesso que nos 2 casos, eu estava de caso pensado para votar em sentido contrário. Entendeu? Mas aí, quando chega para você, você vê... Entendeu? Aí tem muita coisa. Em ambos os casos, o pessoal teve muito ódio. Nesse caso do Fortaleza, que foi livrado do rebaixamento, um juiz de direito aposentado, com filhos até que eu conheço, que são advogados e tudo, falou comigo no Facebook me ameaçando de morte. Sério? Sério, que tá o Ceará aqui, eu digo, macho. Aí depois pediu desculpa, digo, mas assim, é um absurdo. E no caso do Pentacampeonato do Ceará também teve muita coisa, o pessoal inventando coisa, inventando mentira, macho, então vai pros autos, macho. Vai pros autos, vai buscar os autos, vai ver, deve estar em algum arquivo aí, vai dar uma olhada, vai dar atrás, entendeu? Pronto, e aí se encontrar defeito do meu voto, bata juridicamente falando. O problema é que você já questiona a idoneidade da pessoa, entendeu? É muito complicado. Eu tive que dizer, eu acho que onde é que eu disse isso? Toda pessoa da crônica desportiva, ela teve um time. Sim. É impossível ela não ter tido um time. Certeza. Tem que ser uma coincidência muito cósmica, muito lotérica mesmo, para o cara ter se apaixonado loucamente pelo futebol, a ponto dele ir trabalhar com isso, mas o cara não torcer um time. Porque eu vou dizer, eu amo futebol, mas eu não tenho coragem de ser cronista esportivo, não. Entendeu? Eu vou dizer, é muita loucura para você tomar cuidado, entendeu? Eu me lembro uma vez até, eu nunca me esqueço, teve Corinthians e Fortaleza. O jornal O Povo falou Timão contra Timinho, lembra disso? Timeco. Foi Timinho. Foi Timinho. Timinho. Macho, foi o suficiente e a instituição. Não, macho, foi Timinho, levou uma pé, macho. Tá tudo certo, macho. Agora, não, mas a instituição. O jornal O Povo pediu desculpa. É porque eu me lembro que o Eric, claro, tem que fazer isso. Ele tem um cliente dele, né? Aí ele, não pediu desculpa. Mas quando o time joga ruim, qualquer. E outra coisa, do ponto de vista publicitário é legal, porque o apelido do Corinthians é Timão. Isso. Agora pronto, macho, leva uma pena, tem que. Tá errado, ó. Foi muito mal. Agora vai ter que botar asterisco em tudo. Timão ganhou e o grande Fortaleza, nesse caso específico, foi Timinho, porque não venceu. Aí fica difícil, macho. Demais. Mas aí tudo é um motivo para você levantar o ódio. A outra vantagem que eu tive em 2008, quando eu saí disso, foi o seguinte: eu me preparei mais ou menos para o que estava por vir, que é o momento atual político brasileiro. Nossa! Né? O momento atual político brasileiro é... Mas naquele tempo você já vivia isso? Duvidam. Não, mas eu fui preparado. Entendi. Aquele ódio que eu experimentei naquele momento, entendeu? De evitar sair de casa e tal. Eu me lembro. Caramba, tu já passou por isso? Mas eu era advogado, trabalhava no Plaza Tal. Eu me lembro que tinha um barzinho ali na Norvinda Pires, aquela rua Sabino Pires e tudo. Tinha uns barzinhos, eu deixei foi de ir. Porque aparecia um maluco de vez em quando. Eu me lembro que eu fui pro carnaval, no pré-carnaval, eu estava descendo ali a João Cordeiro, estava até com um amigo meu, Felipe. Chegou um camarada advogado, formado. Eu posso dizer o nome, o sobrenome e o CPF dele onde ele mora. Porque também eu sei me resguardar, né? Ele chegou, eu ficava olhando assim para mim, eu digo, meu irmão, tá tudo certo? Olhando assim para mim, não, eu tô com vontade de ele dar um murro na sua boca. Por quê? Porque você é auditor do Tribunal de Justiça Esportiva. Você votou assim, não era para ter votado assim. Aí eu digo, beleza, pura, cara, mas você devia se controlar. Sei tudo do cara. Caramba. E tá documentado. Mas se o cara vacilar, cai ele e cai a família dele, entendeu? Mas assim, você tem que se cercar de determinadas coisas. O que é que acontece agora? Morreu, eu não sei quando é que vai a sua entrevista, morreu só o Papa. Isso. Só o Papa. Se você for agora, não, Haroldo, isso não existe. Não, vai agora no X, que é o Twitter. Vai agora no X, digita Papa. Total. Agora, nesse momento, digita. Eu não estou inventando, é porque você vive numa bolha. Vai agora no X e bota Papa, digita Papa. E vê os comentários das pessoas identificadas como conservadoras. Identificadas, né? Auto-intituladas conservadoras e de direito. O que é que elas falam do Papa? Papa do Satanás, já foi tarde. Tu já pensou a que nível chegou? E pode. Isso elege uma vereadora de Porto Alegre. Falou, não, porque o mal, foi Deus que levou mesmo. Porque ele é o mal e tinha que levar mesmo. Tu já pensou no negócio? Isso elege, macho. Aí, o que é que acontece? O dilema das redes sociais, né, que se fala, né? A internet, ela tem uma lógica de cliques,
Entendeu? Se você não gosta de vacina, diga, não gosta de vacina, não, vou ficar botando aqui vídeo para ele ver que ele não gosta de vacina. E aí você fica na sua bolha e também fica no seu viés cognitivo, você não sai dele. E você acorda qualquer dessas redes sociais, te bota o que você quer ver. Entendeu? E não é uma verdade inconveniente. E aí, meu irmão, você fica bitolado e quando chega qualquer coisa diferente, você já fez um investimento emocional e cognitivo, você não quer voltar atrás, não. A pessoa, deve ser muito difícil. Ora, olha o que a gente falou no começo. Um juiz voltar atrás numa decisão dele, ele não tem que ter muita grandeza? Demais. Agora, tu imagina uma pessoa que passou o dia consumindo conteúdo que não presta, chegar e dizer, cara, o que salvou tua vida foi a vacina, velho. Poliomielite, Sabin, anos 80, viu? Ninguém era contra, cara. É contra agora, porque dá a volta. Essa verdade é inconveniente, porque o cidadão já fez um investimento emocional muito grande. Ele vai ter que dizer, é mesmo, né, cara? Eu fui abestado, eu briguei com a minha mãe à toa. Eu não devia ter feito isso. Aí não dá mais, o cara prefere seguir, tocar em diante. Né? Então, o que eu vivi lá de ódio, eu estou vendo agora muito maior. Tanto que eu dou muita opinião política, estou dando aqui em você, mas eu estou num espaço seguro. Mas quando eu vou dar opinião política, por exemplo, na minha rede social, eu tenho que dar nos stories. Raramente, aí de vez em quando eu boto, estouro. Eu já vi. De vez em quando eu estouro no feed, boto vou desligar, eu vou apagar. Aí quando eu não apago, aí bomba, né? Mas eu vivo com medo. E assim, eu não é mais a disputa entre direita e esquerda, Estado pequeno e Estado grande, não. A disputa é entre consensos do pós-guerra, inclusive científicos, históricos, sociológicos, legais, e um atalho eleitoral intelectual que se chama extrema-direita, que refuta todo o establishment. Tudo. É muito bom ter uma pessoa. Não, é só dizer que isso não existe. Não, a urna não funciona, não, cara. Isso é mentira? Não. Tudo é mentira aí. Volta em mim. Não. Esse papo é do Satanás, cara. Não. Aí é mesmo. É muito fácil um atalho desse, porque você vence uma discussão, você vence uma eleição. Mas, Haroldo, por que você acha que as pessoas acreditam nisso? Na sua opinião, você é um cara que... Não, tem gente que acredita. Mas por que você acha que a pessoa acredita em algo tão... Para nós, é uma coisa tão, assim, surreal. Por que você acha? Na sua opinião. O que leva uma pessoa a acreditar que, pô, cara, a vacina não vai funcionar, a terra é plana, o Papa é o Satanás? Na sua opinião, o que você acha? Você acha que é maldade? Essa é uma pergunta muito inteligente que ninguém me fez ainda. Estou falando sério. Bom. É muito inteligente. Já ouviu falar da hipótese de Pascal? Não. A hipótese de Pascal ela é utilizada para a religião, com relação a quem acredita em Deus. Eu acredito em Deus hoje. Certo? Eu acredito em Deus e não me importa muito saber que eu posso estar errado. Entendi. Certo? Certo. Não me importa muito saber que eu estou errado, porque ainda assim valeu a pena. Eu ter acreditado em Deus, ter desejado bem para o próximo. Eu acho incrível. Eu acho a ideia ligada à crença num Deus superior e outras coisas que são associadas normalmente pelas religiões ocidentais e orientais, etc. Eu acho todo aquele combo muito incrível, tá? Mas no fundo eu admito que eu posso estar errado e está tudo bem. Eu já ouvi falar o seguinte: o camarada, ele desconfia que aquilo ali está errado, sabe? Porque tem uma hora que a ponta solta também pro lado dele. Okay. Tem a hora que ele vê, ei, macho, eu estou desejando a morte, agora a minha tia está na UTI, estou desejando a morte dela. Eu acho que isso não é errado, não. Eu acho que quando eu desejei a morte do Papa, eu estava errado. Ó. Tem uma hora que o cara volta à humanidade dele. Só que, não, mas eu já me acostumei a viver assim. Eu ia fazer um esforço muito grande, hercúleo, e talvez eu não fosse, talvez ficasse era doido se eu tivesse agora que rever todas as ignomínias, todos os absurdos que eu defendi para poder, por exemplo, justificar um voto no Bolsonaro, entendeu? Por que eu pergunto isso para você? Por causa do seguinte, que há pessoas muito inteligentes, muito entendidas de assuntos, que sabem muita coisa, mas que cegam de uma forma que às vezes eu fico pensando, pois eu vou dizer é o seguinte, maldade. Esse 1% que existe, olha, eu vou dizer, eu conheço muita gente inteligente que é bolsonarista. Não certo? só bolsonarista. Não. Pior ainda. Eu conheço muita gente inteligente que é bolsonarista. A maioria deles está procurando um atalho eleitoral, um atalho de poder. Há um interesse. Tem interesse por trás. Há um interesse. O cara que é inteligente, que leu, machucaba que leu o Evangelho. Isso. De Jesus Cristo. Total. E o cara acha que Bolsonaro é gente, entendeu? O cara, ou ele não leu o Evangelho, ou ele não entendeu, ou então, no fundo ele quer, entendeu? É a pura verdade, cara. E assim, o que mais me chateia é esse cidadão, que é um pouco informado. Entendeu? Porque assim, as pessoas que eu vejo todo dia, de todas as classes sociais, entendeu? E na maioria delas que não tem acesso à leitura, que não tem acesso à informação de qualidade, essas pessoas elas caem feito um patinho mesmo, porque a desinformação é mais fácil de fazer. Demais.
enquanto a verdade ela tá calçando os sapatos, a mentira dá a volta ao mundo. Porque é muito fácil eu inventar uma mentira tua e botar aqui. O cara, se eu disser que tu pegou na minha pinta, acho linda essa palavra pinta, tu pegou na minha pinta e botasse aqui, e de alguma forma eu conseguir falar isso com gravidade na internet, vai rolar bafafá, não sei o quê. Pra tu desfazer essa mentira, tu vai ter que fazer um vídeo bem maior. Mas muito maior. Eu basta 15 segundos para te detonar. Entendeu? Sempre tem mais trabalho. E qual é a lógica da extrema-direita? Inventada pelo Steve Bannon, que é o ideólogo do Trump. É uma quantidade de mentira que sufoca, você não tem tempo nem de desmentir. Tu acha que não já foi pensado, não, a maneira dos meios progressistas de ficar, de desmentir tudo que é feito? Não. Um Brasil paralelo ao Brasil paralelo? Sim. Não dá, porque a quantidade de mentira é tão grande. E eles já entenderam o seguinte, que é orgânico, porque as mentiras surgem na internet, independentemente de um gabinete do ódio. Alguém muito doido vai dizer uma mentira. Por exemplo, eu me lembro exatamente quando aconteceu isso, de que a ameaça comunista, quando a extrema-direita, antes de 2018, ela assumiu isso como plataforma de campanha, a ameaça comunista. Isso. Porque eu me lembro, essa galera não falava isso, mas simplesmente, ei, vamos falar isso, vamos? Da ameaça comunista mesmo pegou, mas não tem que desmentir, não. Porque na hora que desmentir o quê? Com leitura. Só que o cara gosta tanto. Pronto, eu vou dar uma resposta interessante. Você me levantou uma lebre aí interessante. Eu tenho um amigo inteligentíssimo, advogado. O cara é gênio, é um amigo, eu gosto dele, realmente, assim. Mas ele foi lá, ele sabe que o Pix não ia ser taxado. Ele sabe. Uhum. Mas ele foi lá no Nicolas. Ele foi lá no Nicolas e disse, parabéns, Nicolas, pelo vídeo. Caramba, sério? Então, assim, é como se fosse um sentimento de grupo, assim, meu irmão, a gente precisa dar direita no poder. Nem que eu tenha que ter estômago para elogiar o Nicolas, entendeu? É completamente pragmática a opção da pessoa inteligente pela direita, entendeu? A base é altamente desinteligente, pouco informada, mas os inteligentes eles fazem uma decisão pragmática. Mas a gente só entra no poder se a gente disser que tem um comunismo, mamadora de piroca, gaysismo, ideologia de gênero, kit gay, etc. Entendeu? Como eu digo, rapaz, quem ganhou a eleição pro fulano foi o kit gay. E assim, sem existir kit gay. Entendeu? Mesmo pessoas que sabem que não existe kit gay repassam aquilo no WhatsApp, porque aquilo dali, mas eu vou fazer a guerra, estamos em guerra cultural e por aí vai, né? Só mudar um pouco de tempo. Vou ser cancelado. Por falar... Não, deixa quieto. Queria que você falasse um pouco do seu Haroldo. Por que você foi? Você foi para esse ramo de advocacia por causa dele? Meu pai, né? Você foi querer... Por que você não quis ser jogador de futebol? Porque eu não tinha talento, como meu pai tinha, né? O papai, uma vez, ele estudava no Lourenço Filho, foi jogar bola. Aí ele comprava tudo, meião, um sapato e tudo, e foi ver eu jogar, não jogava bem. Eu era delegado. Sabe o que é delegado? Sim, delegado da partida. Ou não, o delegado... É cearenseis isso. O que é um jogador delegado? Mas tá muito delegado, tu. Fala não, deixa ele saber, ele manjou. Não, ixi Maria, não. O que é o delegado? Não, o que manda o delegado é o que prende a bola. Isso. É o que fica com a bola, empreende a bola. Eu era delegado. Toca a bola, eu estudei 3 frases na minha vida. Haroldo te senta, Haroldo, a Globo tá te perdendo, Haroldo solta a bola. Eu não conseguia soltar a bola, macho. Eu não tocava, eu era delegado, entendeu? Até que tinha uma habilidade, mas era um Mirandinha da vida. Ixi. Mal comparado, porque o Mirandinha era bom. Eu tô falando daquele outro Mirandinha do Corinthians, não tô falando do Mirandinha cearense, não, entendeu? Tu lembra desse? É boleiro mesmo, sabe só tudo. O Mirandinha jogou no Ceará, o Mirandinha, depois. Os 2 Mirandinhas jogaram no Ceará? Sim, os dois Mirandinhas. O primeiro daqui, Ferroviário, nasceu em Chaval Newcastle, e tal. Né? Newcastle, exatamente, foi. E tem o Mirandinha que jogou no Corinthians, que igual com você. Corria feito um desgraçado, mas não tocava a bola de jeito nenhum. Aí o papai ficou muito frustrado. O papai jogava bem. O papai foi campeão cearense em 1956, pelo Gentilândia. Caramba, entendeu? Que massa. E foi diretor do clube e tudo. E eu tô atrás dessa revista, porque a gente tem uma biblioteca grande. Eu tô atrás dessa revista, uma revista do sul do país, que falava que ele era diretor e atleta de futebol ao mesmo tempo. Traço do amadorismo do futebol cearense, que nos acompanhou há muito tempo, até recentissimamente. A gente pode dizer até que o futebol cearense é amador para alguns clubes do Campeonato Cearense da primeira divisão, entendeu? Mas assim, o papai, cara, eu queria muito ser ele, depois não queria mais ser ele. E depois, agora, né, porque eu sou pai, eu entendo que ele foi o mau cidadão que pisou nessa terra, entendeu? Eu queria ser ele porque eu achava ele um cara muito honesto, um super-herói, provedor da família, etc. Depois eu não queria ser ele
Porque em algum momento da nossa vida, a gente se contamina com as aparências, né? A gente se contamina. Então, o papai, ele se vestia como advogado trabalhista, como o clássico do advogado trabalhista, que é o blazer de uma cor, a camisa de dentro de outra cor e a calça de outra cor. Caramba. E advogado trabalhista, quando eu falo isso, nem fico com raiva de mim, porque sabe que é assim e porque eu não acho isso feio. Eu paguei uma mulher para dizer as cores que eu posso usar e as outras que eu posso utilizar, entendeu? Personal stylist. E como eu sou personal stylist, e como eu sou ator, e não sou advogado e sou professor da palestrante, ela autorizou. Aí eu tenho um visual menos formal do que o seu, menos sóbrio que o seu. Eu posso misturar muito. Eu digo, que ótimo. Agora, quando eu for à Justiça do Trabalho com tudo colorido, alguém for mangar, eu vou dizer, pai, estou todo colorido. Primeiro, porque eu sou advogado trabalhista. Segundo, porque eu estou vestido que nem meu pai, que era advogado trabalhista. Terceiro, porque eu paguei caro uma mulher que disse que eu posso utilizar. Entendeu? E quarto, porque eu posso, não ligo para isso, não. Meu pai era um cara que sabia muito de direito do trabalho, sabe? Manjava muito, mas morreu paupérrimo, lascado. Foi mesmo, muito pobre. Ave Maria. A minha família... muita dificuldade financeira, macho. A história da minha vida é de dificuldade financeira, entendeu? A história da nossa vida. Só que quando você é jovem, você não tem a percepção da pobreza. Né? Você não sabe, assim, na Justiça do Trabalho, na esquina oposta da Justiça do Trabalho, Pedro I com Cristão Gonçalves, tem um endereço lá que está fechado, como muitos no centro, né? Que já vendeu celular. E antes disso era uma bodega, era a bodega do Careca. Esse Careca, durante um ano, em 1988, quando eu tinha 11 anos, ele garantiu o nosso jantar, de graça, porque o papai não podia pagar. Porque o papai, em 88, ele tinha uma pequena aposentação do tribunal, de juiz classista, que ganhava muito pouco, e não estava recebendo. E a gente estava numa situação de risco alimentar mesmo. Então a gente jantava toda noite grapete e um salgado. Eu achava o máximo jantar o grapete e os salgados. Porque você, quando é pequeno, não tem a percepção da pobreza. Eu achava, tá vendo? A mamãe deixa eu comer salgado com grapete, deixa. Ela tá deixando. Toda vez que você sair comigo, você vai jantar grapete com salgado. Então a gente passou um ano, em 1988, jantando grapete salgado, bolo mole e tudo. E aí é um pouco daquele filme A Vida é Bela, né? Sim, Ricardo. Né? Porque um pai é capaz de fazer isso. Demais. A gente conversou antes de chegar aqui numa coisa pessoal nossa. Sim. Um pai é muito capaz de fazer isso fácil, bonito, chorando no banheiro. Certeza. Entendeu? Porque ama demais o filho. E não precisa ter reconhecimento, né? O Carpinejar, que disse recentemente, meu amigo Carpinejar, que a gente vai ter, sei lá, no máximo 5 momentos de real gratidão do filho na vida. É mesmo? O filho chegar para você, pai, você é foda. Emocionar, dizer, você é o cara, você fez tudo por mim, eu sou o cara. Deve ter umas 5 vezes que isso vai acontecer. Verdade. Entendeu? Mas não é necessário. Essa gratidão, essa recompensa pra gente amar do jeito que a gente ama. Entendeu? Eu saí daqui, a Malu tava com febre, vomitando, macho. Sério? Foi, mas é as coisas de menino, né? De 4 anos, tá, a prima dela tava assim também. Tá tudo certo, vai ficar boa, mas você fica... Total. Inclusive, eu vou dedicar eu vou ler uma poesia dedicada a ela. E a seus 4 filhos também, se você me permitir. Claro, no final, a gente... Rapaz. E essa poesia, ela durante muito tempo, no Brasil, escutou-se muita música latina. Muita música latina, né? E aí, como é que isso chegou no Ceará? Os gêneros samba, canção e bolero eram os gêneros dominantes no Brasil. E no Ceará isso chega através dos regionais, 4 Asas e o Coringa, e o Bando da Lua, acho que tinha cearense, o Triraquité era muito famoso aqui, apesar eu não tenho certeza se tinha gente e tal, até que o momento chega a Bossa Nova, quando chega a Bossa Nova, decretou-se que aquilo tudo era velho. Né? A maneira de cantar da Aguinaldo Timóteo, do Nelson Gonçalves, não sei o quê. E não é bem assim. Hoje a gente entende que tudo pode conviver harmoniosamente. O próprio Caetano Veloso gravou Vicente Celestino. Uma coisa não exclui a outra, não. E eu tenho estudado muito agora essa produção antiga, anterior à Bossa Nova e no que ela influenciou o Brasil. O Alter Maduro traduziu muitas canções latinas e traduziu muitas canções de um cara chamado Roberto Cantoral e outro chamado Armando Manzanheiro. Esse Armando Manzanheiro compôs uma canção linda chamada Contigo Aprendi. E eu pretendo ler, não vou declamar, né? Não sou capaz de declamar, depois eu explico por quê. Eu vou ler essa poesia em homenagem aos nossos filhos, que eles merecem demais. Demais. Mas merecem muito, viu? Mas o que você ia perguntar mesmo? Não, se a gente estava falando, eu falei do seu pai, você acabou falando de como ser pai. A Malu parece que deu uma guinada na sua vida, né? Total, macho. Total. Mas você precisava que a Malu viesse para dar essa guinada ou não? Ou isso veio naturalmente? Macho, eu não sei. Se Deus existir, como eu estou acreditando que Ele existe, Ele é muito criativo.
Porque assim, resolveu perfeitamente. Eu era uma pessoa, muitas pessoas se deprimem, né? Eu me deprimia muito e ficava triste também, como todos nós ficamos muitas vezes durante a vida, e cheguei a uma questão existencial de achar que não valia muito a pena a vida, macho. Assim, essas derrotas cíclicas que existem na nossa vida, essas frustrações cíclicas que existem e essas injustiças que de vez acontecem na nossa vida, nos desanimam muito, né? E eu não estava vendo sentido muito na vida. Eu tive algumas situações da minha falecida irmã, intervide. A minha irmã, uma vez, ela estava dando aula na FEAC, a Lidiara Trigueiro, que faleceu agora em agosto, e eu liguei para a FEAC, do nada. A pessoa que ou suicida, ou a pessoa que tem ideação suicida, ela dá várias dicas, cara. É mesmo? Ela diz que que vontade de dormir e não acordar. Que vontade de sumir. Vontade de, sabe? E a minha mãe é psicóloga. Era psicóloga, né? Ou não sei como é que funciona. E ela sentiu que eu queria, ela falou comigo ao telefone, tudo bem, não, só para dizer. Viu que não. Ligar para a FEAC. Realmente. Aí ela foi bater lá em casa, eu morava só ali perto ali da Sorana Albuquerque, perto do Toca do Plástico. Isso qual ano? 2008. Porra, foi assim, não foi tão... Foi 2008. Na época lá do tribunal. Na época do Naquele tribunal. período. Talvez sobre influxo do ódio, né? Tu tinha 31 anos. Mas sobre influxo do ódio, né? O ódio causa isso. Você que está doido para ter ódio de mim, porque eu vou ter assim, vou ter assado, pense nisso que eu vou dizer. Nada é por acaso, né? Mas nada é por acaso. A gente surge os assuntos, nada é por acaso, né? Sem dúvida. Mas assim... Aí ela foi lá. Aí dormiu 2 dias comigo. Caramba, ela ficou contigo 2 dias? Foi. E ela disse o seguinte, Aí eu dizia para ela, Diara, eu acho que eu sou uma pessoa que eu sou um ornitorrinco. Mas como assim ornitorrinco? O ornitorrinco ele não sabe nadar, não sabe voar, não sabe correr. E ela disse, não, Haroldo, mas justamente a sua fortaleza é saber fazer de tudo um pouco. Porque eu dizia para ela, rapaz, eu não sou uma Roscléa, eu não sou um Feliciano de Carvalho, respectivamente humorista e advogado. Eu não sou um craque de futebol, como foi papai e tal, então eu sei fazer tudo muito pouco. Eu fazia história e eu não me achava o professor de história que outros... Enfim, eu me comparava e estava naquela situação, deprimido. Os meus pares do Tribunal de Justiça Desportiva eram advogados muito bem-sucedidos do ponto de vista financeiro. Eu morava num lugar mais trepado ali na Sorana Albuquerque, com todo respeito onde eu morava, é a pessoa que me ajudou a botar para morar lá. Aí ela disse, Haroldo, você tem que especializar em ser quem você é, cara. Isso é a coisa mais bonita da vida. Você especializar em ser exatamente quem você é. No dia que você for embora, o mundo vai ficar vago de uma pessoa única que é você, assim como quando eu for embora também. E ela dizia, olha o senso de humor do cearense, como é incrível, né? O Papa diz até que o humor é sanidade. Ele dizia que o humor é certidão de sanidade. A Lidiara, naquela época, ela disse, Haroldo, você está com pressa de morrer, mas não tenha não, porque breve um dia a gente vai, se tu querendo ou não. Entendeu? Tudo tem seu tempo. Amanhã eu posso não estar aqui, você pode não estar aqui, enfim. Eu não estou dizendo que todo isso me ajudou muito a superar essas situações. Eu não estou dizendo que a minha maneira de superar a situação serve para todos, porque às vezes essa questão, ela tem natureza ambiental, mas às vezes é natureza química e você tem que procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Existem pessoas que estudaram muito mais do que eu, que estou falando a minha opinião, falando por dentro, que podem falar sobre esse tema, entendeu? Mas a Lidiara, ela foi muito importante, mas eu tinha muito essa questão do sentido. Eu ainda queria que a vida tivesse mais sentido, sabe? Eu achei que a minha família sofreu muito, estudou muito, leu muito. O meu pai deixou 6 mil livros, a Lidiara também deixou 6 mil livros. Caramba! E eu estou com esse acervo, tendo trabalho da porra, gastando dinheiro. E achei que, eles podiam ter tido mais conforto, até que surge a Maria Luísa. Aí, bicho, a Maria Luísa, ela consegue demonstrar para mim que eu sou repleto de felicidades na minha vida. Eu estou cheio de felicidades dentro da minha vida, entendeu? Completamente. E aí, por isso que mudou. Porque eu era feliz, mas quando você é feliz e não reconhece a felicidade que tem, entendeu? Aí fica mais difícil. Bicho, cada momento é especial, mancho. Cada respirada que você dá, quando você bebe água gelada, o café que eu tomei 2 vezes, entendeu? Eu troco esse café aqui por mais 1 minuto de vida. Aliás, eu queria viver mais 1 minuto de vida, se eu soubesse que ia morrer agora, para tomar esse café. Porque cada gosto, cada segundo, cada respirada é infinita.
é um pouco que tira a minha dor de ter perdido a minha irmã. Porque eu sei que cada momento com ela foi infinito. Tu tá me entendendo? E quando eu vejo assim, porra, eu não quero que a Malu cresça, é porque eu sei que cada momento com ela é tão infinito de significado, né? É muito grande, cara. Só olhar para Malu já é muito satisfatório. Olhar ela tá lá assistindo TV, coisa que eu não gosto que ela faça. Mas só olhar ela assim de lado, com a boca assim, já me enche de felicidade, entendeu? Por isso que mudou, porque também racionalmente eu consegui encontrar um sentido para a vida. Além de ser mais feliz e ter uma sensação de felicidade maior, eu consegui racionalizar que a vida... E também tem aquele efeito colateral maravilhoso, que é você entender seus pais, né? Quando você se torna pai, eles não são seus amigos, eles são muito mais do que isso. Então eles vão te dizer não até dizer chega. É não. Eu e a Cibele, nós aprendemos na base da chibata que a gente ama tanto a Malu que a gente é capaz de dizer não, frustrando e fazendo ela ficar com raiva da gente. Mas eu não quero ser seu amigo, Maluzinha. Eu sou muito mais do que isso, meu amor. Eu já estou ficando chateado, que ela está negando abraço, está negando cheiro e tal. Diz que vai piorar, né? E dizem que vai piorar. Quando chegar na adolescência que você vai ver, rapaz. E você engole, tampado. Tá, eu engole o choro mesmo. Pô, Haroldo, a gente está indo pro final. O Tadeu falou ali, ó. Culpa do Tadeu, tá bom? Então eu vou ler eu queria que você lesse, por favor, aí a poesia. Não, por que eu não vou declamar? Porque é como se houvesse uma distinção entre declamar e viver o texto, né? Eu prefiro ler o texto para um amigo. Para nós. Quando você lê para um amigo, é muito mais... eu acho que é muito mais um ato de amor pelo amigo do que quando você declama, que você está querendo mostrar que tem domínio sobre a forma, sobre a maneira de falar, etc. Não, eu vou ler entre um amigo um texto que é muito bonito. Por favor. E que eu penso em você, porque você é pai de 4 filhos, falou lindamente dos 4 filhos. E... aí quando você não declama, você se emociona. Porque é um problema. Não é porque você não está declamando. Quando você está declamando, você tem domínio sobre o que você vai dizer. Eu vivi muito isso na novela. Porque eu estava muito emocionado com a morte da minha irmã. A maioria dos atores, eles acionam a memória emotiva para dizer o texto, né? Mas eu não podia acionar a memória emotiva, senão tomava de conta do personagem. Eu tinha que equilibrar. A música, ela já começa dizendo o seguinte, Mário Kempis: contigo aprendi. É muito foda, né? Contigo aprendi que existem novas e melhores emoções. Contigo aprendi a conhecer um mundo novo de ilusões e esperanças. Aprendi que a semana tem mais de 7 dias, a multiplicar as minhas alegrias, que eram tão contadas. Contigo aprendi a ser satisfeito. Contigo aprendi a ver a luz do outro lado da lua. Contigo aprendi que não troca a tua presença por nenhuma. Aprendi que um beijo pode ser mais doce e mais profundo, que posso partir amanhã mesmo desse mundo, porque eu já vivi as coisas boas contigo. Contigo aprendi que eu nasci no dia em que te conheci. Caramba. É lindo, né? Como é que a pessoa escreve um negócio desse, gente? Caramba, pelo amor de Deus. E também as músicas, depois que a Malu nasceu, foram reinventadas, né? Porque não tem música, por exemplo, um amor desse tamanho, por mais que eu ame a minha esposa, que é a mulher da minha vida mesmo, nada é mais adequado dizer uma canção dessa pensando na Maria Luísa. É muito mais adequado pensando nela, não é verdade? Que mais. Pois desculpa ter chorado, mas é porque eu estou nessa fase aqui. Lindo, espetacular, pai. Pô, a gente era para ter mais tempo para a gente falar tanta coisa, pô, Haroldo. Obrigado, que honra, privilégio, como eu disse, obrigado. Cara, para mim é um privilégio, fico muito feliz. Uma pessoa daqui, da gente fazer tanto sucesso e é tão bom. Você não lembra? Claro que você não lembra, mas eu fui pro seu show lá no Teatro Rio Mar, só para finalizar. É quando eu disse que ia pro seu show, a minha esposa, ela disse: quem é? Eu disse: pô, cara, é o Haroldo, você não conhece, mas vamos lá. Cara, ela saiu encantada. Saiu encantada e ficou, pô, que mas vamos. Espero que a gente. Nunca nem tinha ido a show desse tipo de humor e tal. E a gente foi, eu fiquei muito feliz que eu já lhe conhecia e tal. Então, quando tiver meu espetáculo novo, você divulga lá no seu Instagram, viu? O maior prazer, nos stories. Rapaz, será uma honra. Brevemente vai ter. Se Deus quiser, pô, Haroldo, obrigado de coração, meu amigo. Deus abençoe. Não, e outra coisa, você me deixou à vontade para viver essa emoção, né? Isso é bom para mim, é gostoso. Eu tenho certas coisas que eu falei em voz alta para que eu mesmo escutasse, entendeu? Então, quando eu digo uma poesia e aciono
essa emoção tão autêntica, eu não era capaz de fazer isso antes de 2020. Então ela nasceu em 2020, eu fui capaz de acessar isso. E eu fui capaz de revisitar essa coisa maravilhosa porque você me deu essa liberdade. Então eu agradeço a você. Privilégio, uma honra. Obrigado, Haroldo. Valeu. Você que chegou até aqui, muito obrigado, meus amigos. Se você está no YouTube, deixa seu joinha, seu like, ajuda demais. E se você está aqui na TVC, agradeço demais. Sempre, todo domingo, 8 da noite, aqui na TVC, uma personalidade da mídia e do esporte. Hoje foi cearense daqueles arretados meio que a gente tem orgulho de dizer que é nosso conterrâneo, Haroldo Guimarães. Sucesso, gente. Um grande abraço e até a próxima.